Tudo bem? Eu sou o professor Brasil e estou aqui para te ensinar química. Nessa aula eu vou fazer exercícios sobre pH e pOH. Então já deixa o like nesse vídeo aí, se inscreve no nosso canal e vamos para a aula. pH e pOH, aula 2, aula de exercícios. Bom, vamos ao primeiro exercício. Vamos fazer um exercício com ácido forte. Para os ácidos fortes, a molaridade do H3O+, é igual à molaridade do ácido. Então vamos lá. Determine o pH de uma solução contendo 36,5 mg de HCl diluídos a 10 litros. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a molaridade, né? Então, a molaridade é igual a massa sobre massa molecular vezes volume. Então, a massa é 36,5 vezes 10 a menos 3, porque está em miligramas. A massa molecular é igual a 35,5 mais 1, 36,5. E o volume é igual a 10 litros. Então, nessa conta aqui, a gente vai ter 10 a menos 4 mol por litro. Então, a concentração de H3O+ é igual a 10 a menos 4. A gente vai aplicar, então, pH menos log de H3O+, então, menos o log de 10 a menos 4. Regra do peteleco, menos 4 vem aqui para frente, menos 4. Então, o pH dessa questão é igual a 4. Bem simples, né? Exercício 2. Uma base forte, monobase. Para as bases fortes, a molaridade do OH- é igual à molaridade da base. Então vamos lá. Uma solução de hidróxido de potássio, KOH, bases da família 1A e 2A são bases fortes. Foi preparada pela dissolução de 0,056 gramas em KOH, água destilada, obtendo-se 100 ml dessa mistura homogênea. De acordo com as informações apresentadas, verifica-se que essa solução apresenta o valor do pH. Então vamos lá. Molaridade é igual ao número de mols por volume ou massa sobre massa molecular vezes volume. A massa é igual a 0,056. A massa molecular é igual a 56. O volume é 100 ml. A gente tem que passar para litro, então dá 0,1. Fazendo essas contas, a gente vai achar 0,01, que é igual a 10 elevado a menos 2. Então, pOH, por que a gente vai calcular o pOH? Porque é uma base, KOH. A gente tem a concentração de OH-. Então, a concentração de OH- é igual a 10 a menos 2. Aqui, ó, menos 2 vem para cá, igual a 2. pOH é igual a 2. Se o pOH é igual a 2, pH mais pOH 14, então você calcula o valor de pH. pH é igual a 12. Aqui, ó, letra D de cabide. Perfeito? Questão 3. Base forte, mas agora é uma dibase. Opa! O que muda aqui? A base forte, a molaridade do OH- é igual à molaridade da base. Mas preste atenção que aqui agora a gente tem 2 OH-, né? Vamos ver o caso. Calcule o pH de uma solução de hidróxido de magnésio. Magnésio da família 2A, então MgOH2, de concentração 0,01 mol por litro. Então está aqui, ó. MgOH2 vai liberar 2 OH-. Então, para cada mol da base, você libera 2 mols de OH-. Então, se a concentração é 0,01, a concentração de OH- é 0,02. Perfeito? Então, pOH é menos log de 0,02. O que é 0,02? É 2 vezes 10 a menos 2. Então, log de um produto se separa na sua soma. Log de 2 mais log de 10 a menos 2. Log de 2 é igual a 0,3. E aqui, ó, esse menos 2, regra do peteleco, ó, vem aqui para frente. 0,3 menos 2 é menos 1,7. Troca o sinal. Então, pOH, de novo, a gente está calculando pOH porque é uma base. Você tem a concentração de OH-, você calcula o pOH. É igual a 1,7. Sabendo que pH mais pOH é igual a 14, então pH é igual a 12,3. Perfeito? Exercício 4, um ácido fraco. Para os ácidos fracos, a concentração de H3O+ é o grau de ionização vezes a molaridade. Então vamos lá. Em uma solução aquosa 0,03 mol de ácido fórmico, apresenta-se 2% ionizado.
determine o pH da solução. Então, ele deu o log de 2 e o log de 3. Então, está aqui, ó, cálculo da concentração de H3O+. Alfa vezes M. Alfa, grau de ionização, 2%. 2% é igual a 0,02. Molaridade é igual a 0,03. Então, aqui a gente tem 2 vezes 10 a menos 2 e 3 vezes 10 a menos 2, que é igual a 6 vezes 10 a menos 4. Essa é a concentração de H3O+. Tirando o pH, menos o log de 6 vezes 10 a menos 4. Isso aqui se separa, né? Menos log de 6 mais log de 10 a menos 4. O 6 é o quê? 2 vezes 3. Então, aqui também se separa. Log de 2 vezes 3 é igual a log de 2 mais o log de 3. Né? Então, o que a gente tem? Ó, aqui é mais, né? 2, que é 0,3. Log de 3, 0,47. O peteleco menos 4, aqui era mais, né? Virou menos 4. Então, o pH final é igual a 3,23. Perfeito? Com diluição, como é que a gente faz um exercício desse? Vamos ver. A concentração hidrogeniônica do suco de limão pura de 10 a menos 3 mol por litro. Qual o pH de um refresco preparado com 80 ml de suco de limão e água suficiente para completar 200 ml? Vamos ver. Diluição. Me vê no início e você me vê no final. Isso é uma diluição. No início a gente tem o quê? A gente tem a concentração de 10 a menos 3 e o volume de 80 mililitros. Eu posso deixar aqui nessa unidade, tá? Porque do outro lado também é mililitros. Bom, eu quero saber a molaridade final com um volume de 200 mililitros. Então, fazendo essa conta, a gente vai achar 4 vezes 10 a menos 4. Vou calcular o pH disso aí. pH é igual a menos o log de H3O+. Então, é o menos o log de 4 vezes 10 a menos 4. Aqui a gente separa, né? Log de 4 mais log de 10 a menos 4. Então, está aqui, ó, log de 2 ao quadrado, log de 10 a menos 4. O que é 4? Né? 2 ao quadrado. Então, aqui o peteleco, 2 vem para frente. Ó, 2 vezes o log de 2, menos 4 vem para cá, né? Regra do peteleco, ó, menos 4 log de 10. Log de 10 é 1. Log de 2 é 0,3. Então, 2 vezes 0,3 menos 4, que é igual a 3,4. Beleza? 4 menos 0,6, né? Ok. Com reação química, então a gente tem que primeiro ver a estequiometria desse caso. Aqui, ó. Calcule o pH da solução resultante da mistura de 10 ml de solução 0,10 mol por litro de HCl, ácido clorídrico, com 40 ml de solução 0,15 mol por litro de NaOH, hidróxido de sódio. Vamos fazer o problema. Então, está aqui, ó, tenho 10 ml de HCl, 0,10 mol por litro. Número de mols é igual a massa por volume. Massa não, molaridade vezes volume. Então, está aqui, ó, a molaridade é igual a 0,10 e o volume é igual a 10 vezes 10 a menos 3. Eu estou passando isso aqui para litro, tá? Então, aqui, ó, 10 mililitros é 10 vezes 10 a menos 3. E a molaridade é igual a 10 a menos 1. Então, você tem 1 vezes 10 a menos 3 mol de H+. NaOH, 40 mililitros, 0,15. Então, o número de mols é igual a massa vezes volume. Bom, está aqui, ó. O volume é de 40 mililitros. Então, vou passar para litro. 40 vezes 10 a menos 3. E a concentração aqui, eu vou deixar já expoente 10. 0,15 é igual a 1,5 vezes 10 a menos 1. Então, você vai achar 6 vezes 10 a menos 3. Como você pode notar, você tem mais OH menos do que H+. Vai sobrar aqui 5 vezes 10 a menos 3 mol de NaOH, num volume final de 50 mililitros. 10 mililitros mais 40. Então, como é que a gente calcula? Está aqui, ó, concentração de OH-. Número de mols por volume. O número de mols é 5 vezes 10 a menos 3. E o volume é 50 mililitros. Então, 50 vezes 10 a menos 3. Isso dá 10 a menos 1 mol por litro. Como eu tenho a concentração de OH-, eu vou calcular o pOH.
que é igual ao menos log da concentração de OH-. Menos log de 10 a menos 1. Menos 1 vem aqui para frente, menos 1 é igual a 1. Se o pH é igual a 1, sabendo que pH mais pOH é igual a 14, o pH é igual a 13. Beleza? Vamos para outro. Olha, mais um caso com diluição aqui, ó. Se a 10 ml de uma solução aquosa de pH 4 forem adicionados 90 ml de água, o pH da solução resultante será igual. Então a gente vai ter que calcular isso aí. Então aqui, ó, pH inicial é igual a 4. Então a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 4. Beleza? Diluição, μV no início, μV no final. No início você tem a concentração de 10 a menos 4 vezes o volume de 10 ml. No final, eu quero saber qual é a molaridade e o volume vai ser 100. 10 mais 90 de água. Beleza? Você vai achar a molaridade final igual a 10 a menos 5. Essa é a concentração de H3O+. Aplicando a forma logarítmica, né, para achar o pH, menos o log da concentração de H3O+, menos o log de 10 a menos 5. Então, menos 5 vem aqui para frente. Aqui, ó, pH igual a 5. Questão 8, com reação química. Está aqui, ó. Na indústria de alimentos, para se evitar que a massa de pães e biscoitos fique com aspecto amarelado, utiliza-se como aditivo um ácido orgânico fraco, monoprótico, o propanoico. Considerando a constante de ionização do ácido propanoico igual a 1 vezes 10 a menos 5 e as condições de temperatura e pressão de 25 graus Celsius e 1 atm, o pH aproximado de uma solução de concentração 0,001 mol desse ácido é, quero achar qual é o pH. Então está aqui, ó. Primeiro eu vou determinar qual é o grau de ionização. Então Ka é igual a molaridade vezes o grau de ionização ao quadrado. Ok? Bom, então está aqui, ó. O Ka é igual a 1 vezes 10 a menos 5. A concentração, 0,01, é igual a 10 a menos 3 vezes alfa ao quadrado. Então, 10 a menos 5 sobre 10 a menos 3 é igual a 10 a menos 2. Fazendo a raiz quadrada disso aqui, então alfa é igual a 10 a menos 1. Sabendo que o alfa é igual a 10 a menos 1, eu sei quanto que ele foi ionizado, né? Então, a concentração de H+ é igual a m vezes alfa. Concentração é igual a 0,001, que é 10 a menos 3. E o alfa a gente determinou, que é 10 a menos 1. Então, a concentração de H+ vai ser igual a 10 elevado a menos 4. Então, pH, que é menos o log da concentração de H+, vai ser menos o log de 10 elevado a menos 4. Menos 4 vem aqui para frente, menos 4. Então, o pH dessa questão é igual a 4. Beleza? Com ácido fraco. Aqui, ó. Exercício 9. Em uma solução aquosa de ácido acético a 20 graus, o ácido se encontra 1% ionizado. A constante de ionização do ácido nessa temperatura é de 1,8 vezes 10 a menos 5. Calcule a concentração molar e o pH da solução. Ele deu o log de 2 e o log de 3, que a gente vai precisar para resolver essa questão. Então, cálculo da concentração molar. Se o alfa é 1%, é igual a 10 a menos 2. O Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, está aqui, ó, Ka é igual a molaridade vezes o alfa ao quadrado. A molaridade é do ácido acético, que é o que está sendo utilizado. Então, vamos lá. Ácido acético. Ka, 1,8 vezes 10 a menos 5 e o alfa é 10 a menos 2 ao quadrado. Então, resolvendo essa questão, está lá a concentração de HC, 1,8 vezes 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 10 menos 2 elevado a 2 é 10 a menos 4. Sobe aqui, então você tem a concentração do ácido. 1,8 vezes 10 a menos 1. Bom, cálculo da concentração de H3O+. Bom, se você tem a concentração do ácido igual a 1,8 vezes 10 a menos 1, a concentração de H+, de H3O+, você vai multiplicar pelo grau de ionização que você conhece. Então está aqui, ó, 1,8 vezes 10 a menos 1, vezes o alfa, que é 1%, 10 a menos 2. Então a concentração de H3O+ é igual a 1,8 vezes 10 a menos 3. Agora a gente pode calcular o pH, utilizando essa concentração.
Então, pH, que é menos o log de H3O+, é igual a menos o log de 1,8 vezes 10 a menos 3. 1,8 é igual a 18 vezes 10 a menos 1, somado com menos 3, 10 a menos 4. Então, está aqui. Ó. Aqui a gente pode fazer a conta. O que é 18? É 2 vezes 3 ao quadrado vezes 10 a menos 4. Então, a gente separa isso daqui. Né? Produto se separa na sua soma. Log de 2 mais log de 3 elevado a 2 mais log de 10 a menos 4. Esse 2 vem aqui para frente e esse menos 4 vai vir aqui para frente também. Então, log de 2, 2 log de 3, log de 10 elevado a menos 4. Menos 4 vem para cá, menos 4. 2 vezes o log de 3, que é 0,48. E o log de 2 é igual a 0,3. Beleza? Fazendo essa conta, a gente vai achar 2,74. Questão 10. Com reação química. Então, está aqui. Dissolvem-se 3,65 gramas de HCl e 6 gramas de NaOH em água suficiente para 1 litro de solução. Calcule o pH da solução resultante a 25 graus Celsius. Então, está aqui. Ó. Vamos determinar primeiro o número de mols de cada um. Né? Então, está aqui. Ó. O número de mols é a massa sobre a massa molecular. 3,65 dividido por 36,5. Para NaOH, 6 dividido por 40. Então, né, aqui a gente observa que eu tenho 0,1 mol de HCl e 0,15 mol de NaOH. A reação é essa, HCl mais NaOH, água mais NaCl. Então, 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH. Como a gente tem 0,1 mol de HCl e 0,15 mol de NaOH, a gente tem um excesso de 0,05 mol de NaOH, que é o que vai sobrar na solução final. Então, o que é 0,05? Está aqui, 0,05 mol por litro é a concentração de OH-, você tem uma base forte. Então, a gente vai calcular primeiro o POH. Está aqui, POH menos log de OH-, menos o log de 0,05. Bom, pH é igual a 0,05 é 5 vezes 10 a menos 2. Então, separe isso aqui na sua soma, né? Log de 5 mais log de 10 a menos 2. Esse menos 2 vem aqui para frente, menos 2, e o log de 5 foi dado, 0,7. Então, menos 2,7, 1,3. Sabendo que pH mais pOH é igual a 14, você pode calcular o pH, que vai ser igual a 12,7. Ok? Então, a gente está finalizando uma aula de exercícios sobre pH e pOH. Obrigado. E aí, gostou dessa aula? Bom, você vai encontrar no meu canal mais uma aula falando da teoria de pH e pOH e outros assuntos relativos à química. Então aproveita, se inscreve no nosso canal, dá um like nesse vídeo aí. Obrigado por ter assistido essa videoaula. Até uma próxima. Bons estudos. Tchau, tchau.